Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado na promessa que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, confiarei
confiarei em ti. Pai do Senhor para os irmãos. É motivo de muita alegria estarmos aqui para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura introdutória. Pedimos que os irmãos acompanhem a leitura, se possível, pelo panfleto que foi entregue, para que todos possam fazer a mesma leitura, na mesma tradução. E a leitura que nós vamos fazer vai ser uma leitura onde vai ser intercalada. As mulheres vão estar lendo junto com a Tásia, minha esposa, e os homens vão estar lendo junto comigo. No último versículo estaremos todos lendo juntos. Para aqueles que de repente não receberam, acredito que todos receberam o panfleto, a referência da leitura está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Vamos ler todos o versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Hino 400 da harpa cristã. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, descubro a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, a bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu
salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre te venci. Glória a Deus. Não, esse que não está mais. Glória a Deus. Aleluia. Alô. Glória a Deus. Fala aí, teu. Alô. Glória a Jesus. Meus irmãos, gostaríamos de saber quem está visitando essa noite. Do nosso lado esquerdo, tem alguém nos visitando? Do nosso lado direito, alguém nos visitando? Não? Todos de casa? Em nome de Jesus, glória a Deus. Gostaríamos de estar chamando neste momento a Cláudia e o Giovanni com a sua oportunidade. Glória a Jesus. Cadê a Cláudia e o Giovanni? Paz do Senhor para os irmãos. A paz, igreja. Eu treinei para dar uma boa noite para o pessoal de casa, mas acho que não tenho. Nossa internet está com problema. Nosso programa teve uma alteração. Nosso irmão Humberto está um pouquinho atrasado ali nesse engarrafamento, mas a gente vai ver uma inversão aí, quem está com o nosso boletim. A base da nossa fé cristã está centrada em olharmos e seguirmos Cristo. É assim que nós cremos e esse é o desejo do nosso coração todos os dias. Jesus Cristo passou boa parte da sua vida se preparando para cumprir na prática o seu ministério. Jesus Cristo conseguiu reunir em torno de si milhares de pessoas apenas com a oralidade, apenas na conversa, no bate-papo. Ele também formou 12 discípulos, hábeis para continuar o ensinamento do seu evangelho. Jesus Cristo transformava os seus sermões, que tinha tudo para ser os sermões mais complexos do mundo, em algo muito simples. Ele falava por parábolas. Quando Jesus falava, entendia tanto o doutor como o plebeu do campo. Jesus disse: Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 19, 28, 19 e 20 é um dos versículos que mais talvez evidencia Jesus Cristo falando sobre educação na Bíblia. Ele primeiro fala sobre fazer discípulo, que é a arte de você fazer uma coisa tão perfeita que alguém queira te seguir. E a segunda, ele fala em ensinar. Então, ninguém pode ensinar se não souber o que ensinar. E dentro dessa ótica, o nosso culto hoje fala sobre o que nós temos feito pelas nossas famílias, né? Na prática, nós estamos falando aqui hoje sobre educação na família. Na metade do século XIX, no século XX, né? Nós tínhamos o papel da educação muito definida na nossa sociedade, que era o ensinar. Era o ensino formal, né, das escolas, igrejas, cursos, e a educação era um papel exclusivamente do lar, da família, né? E com esse desejo das famílias de correrem atrás do bem-estar familiar, as mães que até então ficavam em casa fazendo a educação dos filhos foram para o mercado de trabalho. E nós simplesmente lançamos na escola, nos professores, né, a obrigação que antes era exclusiva da família
de educar os nossos filhos. Então, os professores absorveram o papel deles de ensinar as matérias, as ciências, e também passaram a ter a obrigação de educar os nossos filhos, porque os pais passaram a estar ocupados. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas educacionais e talvez da nossa sociedade está caminhando tão dificilmente. Mas hoje nós vamos nos ater a falar sobre a educação formal, a ida dos nossos filhos à escola. Com essa pandemia, nós estamos vendo que escolas fecharam e revelou uma série de falhas nas famílias com a educação. Nós vamos citar 2 aspectos causados por essas falhas. A primeira verdade educacional, aprendida na pandemia, foi que os pais desconheciam os conteúdos curriculares dos seus filhos. Foi muito comum agora na pandemia, irmãos, e hoje nós estamos fazendo um alerta para nós como famílias, os pais, muitas pessoas postarem nas mídias sociais que não sabia que os filhos tinham aquelas matérias todas. Eu não sei quem viu isso aí. Teve muita gente postando também que não sabia ensinar o filho aquilo que o filho estava aprendendo. Era muito comum a gente ver as pessoas dizendo: eu não sei que o meu filho tem esse montão de matéria, né? Então era muito comum a gente notar, e nos papos também que nós tivemos que ficar enclausurados com nossos filhos, e muitos pais acabaram na pandemia descobrindo ou sendo revelado a eles que eles não participavam da vida acadêmica dos filhos. Uma outra coisa também que foi muito forte na pandemia foi os pais descobrirem que eles desconheciam o comportamento dos seus filhos durante o ensino formal. Também era uma coisa muito comum da gente ver, a gente está falando aqui, não é uma pesquisa científica, mas é pelo senso comum, mas a gente viu e conversou com muita gente que dizia assim: eu não sei como a professora aguenta o meu filho, eu fico com ele 5 minutos dando aula e eu já não aguento. Né? Era uma frase bonita que a gente via as pessoas desabafando, mas a gente começou a reparar que os pais estavam ausentes da educação dos filhos e não conheciam o comportamento dos seus filhos. E isso é uma chamada de atenção para cada um de nós e é um motivo da gente talvez repensar um pouquinho a nossa vida nessa saída de pandemia. Então, irmãos, algumas perguntas, né, vêm à nossa mente. Qual a solução? O que podemos fazer diante disso? Na verdade, não existe uma receita pronta para isso, né? Essa questão, essas soluções, é individual de cada família, né? Cada família vai observar ali dentro do seu lar como está a vida educacional do seu filho. Se quisermos nossos filhos ensinados e educados, precisamos nos envolver cada dia mais na vida educacional deles. Esse é um ponto que a gente está tendo hoje. Nós delegamos essa parte educacional para a escola, para os professores. Hoje nós estamos tendo os nossos filhos educados por terceiros, né? O nosso papel, que era de formar o conceito moral dos nossos filhos, porque nós temos que trabalhar, a gente sabe disso, porque nós estamos lutando por uma vida melhor, nós estamos concedendo essa oportunidade para um terceiro, que muitas vezes, nós vimos agora isso na pandemia também, os pais sequer sabiam os nomes dos professores dos filhos. Essa era uma outra realidade. Então, essa é uma outra verdade. Sobre o comportamento dos filhos, é importante que a gente passe, a partir de agora, é uma sugestão, a observar tudo sobre a vida educacional dos nossos filhos. Se nós quisermos ter uma sociedade melhor, uma igreja melhor, pessoas melhores para esse mundo, passa pelo ponto da nossa observação. E a pandemia também mostrou para nós que muitos pais desconheciam as mochilas dos seus filhos. Então, os pais não sabiam sequer o que os filhos levavam para o colégio, que tipo de material, qual era o dia daquela aula. Muitos pais tiveram que conhecer os seus filhos durante a pandemia, porque para eles, os filhos que eles tinham na pandemia agora se pareciam como estranhos, né? E isso é uma verdade que a gente precisa pensar sobre ela, tá? Bom, o nosso tempo terminou. O próximo assunto será falado sobre educação financeira, um elo muito sensível na relação familiar. Nós vamos chamar o Carlos e a Débora, que falará sobre o assunto. Amém. Obrigado, irmãos.
Bom, para começar a falar de vida financeira, nós vamos estar lendo aqui em Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, aqui nesse ponto, conversamos em casa, a gente estudando, nós chegamos à definição de que esse seja o princípio da nossa vida financeira. Quando aprendemos que dependemos só de nós para alcançar nossos objetivos na vida, claro, só de nós, botando sempre Deus em primeiro lugar. É claro, pelas situações da vida, podemos sim depender um dos outros financeiramente, mas que isso não seja uma prática, sim um momento. Então, geralmente, quando iniciamos a nossa vida financeira, é sempre através do trabalho. E sempre que é através do trabalho, tem a questão de quando nós venhamos casar. Eu e Débora casamos, então não existe mais o meu trabalho, ou o trabalho da Débora. Não existe mais o dinheiro da Débora e o dinheiro meu. Graças a Deus que eu ando com o cartão dela, então é tudo na minha mão. É o nosso dinheiro. Mas é o nosso dinheiro. Eu não posso, por mais que eu esteja com o cartão dela, o dinheiro é nosso. Então sempre sabemos que sempre estamos fazendo com o dinheiro. Nunca foge disso, ainda que nós venhamos gastar em outra coisa que não vem ao caso. Mas a gente está sempre de acordo. E vamos ler aqui também 1 Timóteo, versículo 5, capítulo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aqui eu gostaria de chamar muita atenção para os pais e para as mães. Aqui eu gostaria de puxar o assunto para o lado dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Muitas das vezes, nós temos o pensamento de que na nossa época era assim. Na nossa época, não. Na nossa época, esses garotos são mimados. Esses garotos são criados com vó. Esses garotos têm tudo que eles querem, eles têm. Na realidade, nós precisamos largar o que nós vivemos. A vida agora, a gente tem que ajudar eles a viver esse momento. Esse momento que nós estamos vivendo não é aquele que nós vivemos. Aquele momento que nós vivemos, eu lembro muito bem que eu ficava de madrugada na rua e nada tinha. E hoje eles não têm esse privilégio. Naquele momento tinha umas ruas de barro que eu podia brincar. E hoje não, é mais ou menos tudo asfaltado. E sempre estamos aí, entendeu? Se eles ficarem na rua, é sujeito a várias coisas que vêm sobre eles. E assim, irmãos, enquanto nós podemos financiar o estudo dos nossos filhos, estar com eles, sempre seguindo eles, guardando eles, protegendo, nunca contestando, nunca dizendo que está errado, o que de repente para mim pode estar errado, creio, não pecado, não estou falando de pecado, pecado é pecado, mas muitas ideias que nossos filhos têm, que não são daquela época que nós vivemos, nós a condenamos. E, de repente, é esse ato que tem para eles seguirem sempre em frente. E nós, justamente, embarreiramos, nós queremos disputar muitas das vezes com ele. Meus amigos, é hora de botar essa juventude para cima, na direção de Deus, mas com a vida financeira deles tratando, ensinando eles, é por aqui que você deve ir. Não é porque eu tenho uma profissão e a Débora tem uma profissão que os meus filhos têm que ter a mesma profissão. Não, a gente tem que ganhar dinheiro naquilo que a gente gosta de fazer. O bom profissional é sempre aquilo que ele gosta de fazer. De repente não é o que elas gostam, não é o que eu faço, não é o que a Débora fazer. E se nós forçarmos a elas a esse caminho, fatalmente elas serão terríveis na vida delas, porque não vai ser o que elas queriam. Então apoie os seus filhos financeiramente, compra os sonhos deles, guiam eles nos
teus lagares. Este momento é um momento ofertório e tudo que nós vemos aprendendo, tudo que nós conquistamos, tudo que nós obtemos nessa vida foi através de Deus. Foi Ele que nos proporcionou, foi Ele que nos guiou, foi Ele que abriu a porta. Então, sempre que viemos ofertar com carinho, com amor, com gratidão, não querendo nada em troca. Muitas das vezes, creio que vocês também, nós paramos num sinal e aí a gente sempre se compadece, sempre nos compadecemos com aquelas crianças que estão nos sinais vendendo. E aí o que acontece? Geralmente, quando ela vem com a bala, com alguma coisa, nós sempre damos dinheiro a ela e quando ela vai dar o produto, a gente fala, pode ficar. É da mesma forma que devemos ofertar na casa de Deus. Não queira nada em troca, porque nós já ganhamos. Ele já morreu na cruz. Ele já deu a sua vida por nós. Então, oferta com amor, porque Ele sustentará neste momento difícil que nós vivemos. Orquestra resplandecer. A paz do Senhor. Eu gostaria de ler em 1 Tessalonicenses 5, 23, porque a mim foi dado, a incumbência de falar sobre família, saúde e lazer. Engraçado que, assim, já falei desse tema várias vezes, até aqui na igreja, mas é interessante que toda vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente encontra um esclarecimento maior, né?
E hoje foi uma correria lá em casa, por questões de prova, mas graças a Deus, assim, eu tive oportunidade, primeiro, de me deliciar com a palavra do Senhor. Então, leiamos, vou ler aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da nossa jornada cristã, né, é muito comum, né, e é certo, nós ouvimos ensinamentos aqui dos nossos pastores, do nosso pastor, que nós devemos cuidar do nosso espírito e da nossa alma, do nosso coração. Realmente está certíssimo. Só que nós, cristãos, a gente erra porque a gente esquece que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Muitas das vezes a gente cuida muito da nossa alma, do nosso espírito, mas a gente esquece que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E em 1 Coríntios 6,19, ele diz: acaso não sabeis, né, que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Eu confesso que quando eu li isso aqui, por mais que a gente saiba, vem aquela... Meu corpo foi dado por Deus, ele não é meu, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar. E aí me veio um exemplo, é a mesma coisa de uma roupa emprestada. Deus nos deu esse corpo aqui na terra. Se eu pego uma roupa emprestada com a irmã Ângela e para ir numa festa, a irmã Ângela vai querer que eu devolva o vestido para ela da mesma maneira que ela me entregou. Eu tenho que cuidar, e é assim que Deus vai querer também. Nós temos que cuidar tanto do nosso espírito, da nossa alma, mas não esquecer que nós também vamos prestar conta com Deus da trindade, da tricotomia, do corpo, da alma e do espírito. A gente tem que lembrar que nós não somos de nós mesmos, que nós somos, o nosso corpo é propriedade de Deus. E como nós lemos em Tessalonicense, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo material deve ser cuidado diariamente, com uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Se você tem dificuldade de saber o que é uma alimentação saudável, a gente fica muito tempo na internet olhando várias coisas. Faça uma pesquisa do que realmente é alimentação saudável, tudo que para você ter bons hábitos de saúde para você e para a sua família, porque a sua família, os seus filhos, eles vão ser reflexo do que você coloca para dentro da sua casa. Uma boa ingesta de água, higiene. A maioria o coronavírus veio agora para demonstrar como nós conseguimos prevenir certas doenças só por uma simples lavagem das mãos. Coisas assim que é tão básica e a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece. E fazer exercício físico. Aí, quando eu estava lendo do exercício físico, aí estava falando de Jesus, né? Que Jesus andava vários quilômetros com os seus discípulos. E aí, às vezes, a gente fica com preguiça de andar. Mas aí você fala assim, mas na época de Jesus não tinha carro, mas já tinha os animais, né? Jesus, na Escritura, não estava falando que Jesus ia sendo carregado, não. Jesus ia andando com os seus discípulos. Por quê? Porque ter uma vida saudável e gozar da saúde plena é uma bênção. Porque nós tendo saúde, uma boa saúde, conservando a nossa saúde,
A gente vai poder trabalhar para Jesus com mais vigor. A gente vai poder ficar com a nossa família um tempo maior e esse tempo ser mais produtivo. Né, Humberto? A paz do Senhor, irmãos, os presentes e os de casa. Não poderia deixar de passar a oportunidade para fazer um agradecimento público ao nosso Deus pelo livramento que Ele nos deu na semana passada. Nos preservou a nossa vida para que nós possamos ir com nossos irmãos regozijando e falando das coisas de Deus. Vamos falar um pouco de lazer? Bom, eu vou abrir esse tema aqui como o lazer e o cristão. O cristão pode ter momentos de lazer? A pergunta é de propósito. Parece que a resposta é óbvia, mas nem sempre foi assim. É importante abordar esse tema porque muitas das vezes, ao planejarmos momentos de lazer, o termo momentos de lazer, pode surgir algum desconforto, duvidando se isso é coisa de cristão. Porque foi-se o tempo em que, às vezes, quando se jogava um futebol, a gente ficava pedindo para Deus, Jesus não voltar naquele momento, né, irmãos? De jogar um futebol assim, eu não volto agora não, porque a pessoa ficava com medo de ficar. E isso foi modificando com o passar do tempo, né? Hoje, graças a Deus, a questão não é mais se podemos, mas eu iria até um pouco mais longe, se devemos. Por que eu falo isso? Porque em Gênesis 2:3 diz, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Descansou? Deus se cansa? Em Isaías 40:28, a gente pode observar quando diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Então o texto parece que está em contradição, mas não está, irmãos. Quando isso daqui é um modelo para nós, para poder nós seguirmos. Aquele que trabalha, ele tem que obrigatoriamente tirar um momento de descanso e um momento de lazer. Esse momento de lazer, ele é multifacetário, ele pode ser de várias formas. Inclusive, um dos que eu mais gosto é estar na casa do Senhor com os nossos irmãos, louvando e engrandecendo o nosso Deus. O lazer, ele pode ser definido como uma série de atividades que se pode praticar num tempo livre. Ou seja, naquele momento em que não se está trabalhando em tarefas familiares, religiosas e sociais e que lhe proporcionam prazer. Deus, ele costumava passear de tarde para encontrar com o homem, né? Quando num desses dias, o homem, por ter abusado da licença gastronômica do Jardim do Éden, se escondeu de Deus. Inclusive, falar em abusar, é bom a gente também falar dessa questão relativo ao lazer, porque a Bíblia nos deixa um GPS em relação ao lazer para nós seguirmos. Em Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em 1 Coríntios 10:31 diz, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, sempre que nós formos nos dedicar à nossa atividade de lazer, ela sempre tem que estar em harmonia com os princípios e fundamentos que Deus nos deixa em sua palavra. E uma coisa que eu acredito que seja mais importante ressaltar, que o lazer, ele não pode substituir, nem substitui o regozijo que temos no nosso Senhor Jesus. Em relação ainda à questão do lazer, eu queria ressaltar a questão do aspecto financeiro, porque é um aspecto sensível quando se trata de lazer, porque essa questão do lazer, ele tem um valor agregado muito grande, que as pessoas sabem disso, costumam cobrar um pouco mais quando se vai aproveitar. Então, agora que sabemos que o lazer, ele deve ser uma prioridade também na vida familiar e na vida do casal, às vezes só com o casal, outra alternando nos momentos de lazer com os seus filhos, né? A pergunta que pode surgir não é desperdício de dinheiro, não é perda de tempo e de dinheiro, já que tempo é dinheiro,
eu gastar esse valor a mais, essa questão a mais para eu poder me divertir com a minha família, sendo que a Bíblia fala não gastar seu dinheiro que não é pão? Ora, Fernanda falou que a questão do lazer também, ele vai de encontro à saúde psíquica, né? E saúde do relacionamento do casal e da sua família. Então, tem algumas questões que podem ser organizadas para que não venha ficar pesado na hora de fazer esse lazer, né? Um deles é você fazer uma poupança. Em muitas contas correntes hoje, você pode abrir mais de uma poupança para você organizar a sua vida financeira. Então, pode-se abrir uma poupança com o nome lazer e ir lá e colocando uma quantidade de tempo, até porque esse momento de lazer, quando vier a acontecer, não virá um momento de preocupação. Quando vai se jantar, meu Deus do céu, quando vai dar essa conta? Em vez de olhar para o lado do cardápio, olhar para o lado do valor, né? Eu não sei que então, aquele momento de lazer, que deveria ser um momento prazeroso, acaba virando um momento de tensão. Então, organizando a questão do aspecto financeiro, a gente pode aproveitar bem, com mais tranquilidade, esse momento de lazer, né? E porque quando vai ter aquele valor separado, né, podemos aproveitar, né? No mais, irmãos, nos nossos momentos de lazer, esteja ali de corpo e alma e aproveite. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe o Beto. Vamos ouvir o nosso pastor Ramon. Os irmãos que receberam o nosso folder podem acompanhar. E o nosso irmão Ramon vai falar sobre o crente, né? Sobre a vida cristã, sobre como devemos. Ele é a irmã Ângela, culto da família. A família, o homem, a mulher, os filhos, os netos, a nora, vai chegando, né, irmão? É a família inteira. Som. Aleluia. Meus irmãos, nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, por estarmos aqui com os irmãos, participando deste belo culto ao Senhor, culto da família, em uma nova abordagem, e também parabenizamos o Ministério de Família e sua liderança por esta iniciativa. Estamos muito felizes por participar aqui juntamente com os irmãos. E foi-nos reservado o tema família e vida cristã, e dentro da abordagem que aqui faremos, nós tomamos a liberdade de também colocarmos um subtema, né, associado ao que já foi definido para nós aqui neste momento. Família e vida cristã, redescobrindo valores e princípios. E é sobre isto que nós iremos falar nos minutos que temos aqui reservado. E tomando por base esse tema, nós vamos ler o texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 26. Vocês podem acompanhar na Bíblia aí. Gênesis, capítulo 26, apenas 3 versículos, o 17, o 18 e o 19. É um culto diferente, mas o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor está nos ensinando, e para as famílias, que você venha absorver tudo o que está sendo falado daqui, do altar, porque é para a edificação da sua casa, da sua família. E diz assim na palavra do Senhor, versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas.
para a gente se situar no contexto bíblico, contexto histórico, no capítulo 26, ele é muito lindo, depois vocês leiam em casa com calma, fala que houve uma fome, foi a segunda fome naquela terra. A primeira fome foi no tempo de Abraão, e Abraão peregrinou pelas terras, foi até o Egito, no caminho cavou esses poços que a Bíblia está falando aqui, a palavra de Deus, e passou o tempo de Abraão. Veio Isaac. Isaac também veio a fome novamente pela segunda vez naquela terra. E um pai de família, ele não vai ficar parado, ele tem que agir. Não vai chegar, chorar, lamentar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho alimento para minha família, para os meus servos, para os meus rebanhos, e aí? E ele teve a ideia de ir para a terra de Gerar. Só que o Senhor ministrou com ele antes disso. O Senhor falou para ele ir sim para a terra de Gerar, mas não descer ao Egito, diferente como Abraão fez. E ali ele conversou com o rei Abimeleque, rei de Gerar, o rei dos filisteus, habitou naquela terra, peregrinou naquela terra. O Senhor o abençoou grandemente. E em um ano, a semente de Isaac, ela prosperou 100 vezes mais. E ali os poços que Abraão cavou, Isaac, ele desentulhou os poços e tirou água dali. Só que ele prosperou muito, irmão. Já pensou, um ano, você planta uma semente, nasce 100, você economiza R$100, você depois tem 100 vezes mais. Os filisteus começaram a ficar com inveja de Isaac, da prosperidade de Isaac. E o que aconteceu? Não vai ficar aqui mais na nossa terra, você tem que ir para outro lugar. Entulharam os poços que Isaac havia desentulhado. Isaac foi para outro lugar. O vale de Gerar, foi para o vale, a mesma cidade. E ali não tinha água. Os servos de Isaac desentulharam o segundo poço lá. Cada poço ele tinha um nome. Aqui não fala o nome, a gente não pesquisou, mas cada poço tinha um nome. Desentulhou aquele poço. Vieram os pastores lá. Esse poço é nosso. Entulharam o poço de novo. Isaac não arrumou briga. Foi para o terceiro poço. Foi lá, desentulhou o poço, pegou a água. Não, esse poço é nosso. E, de novo, pela quarta vez, ele conseguiu desentulhar o poço e ficou com o poço. E ali Deus o abençoou e ele ergueu um altar de adoração a Deus. E com isso a gente vai aprender que na nossa vida, mesmo tendo a bênção de Deus sobre nós, a gente passa por dificuldade, a gente passa por afronta, mas devemos sempre estar na presença do Senhor, porque vida cristã é isso, é dia a dia. Não é só estar no púlpito pregando, ministrando, é todos os dias, são todos os dias nós estamos sendo desafiados a brotar o fruto do Espírito Santo em nós. Glórias a Deus. Então nós estamos falando aqui de poços, estamos falando aqui de água, e há uma representação muito interessante nessa questão, o texto fala de águas vivas, e é sobre isso que nós queremos falar a partir deste momento, e o que estas águas vivas, elas poderiam representar, o que esses poços poderiam representar concernente à família. E nós queremos fazer uma abordagem aqui, no primeiro tópico do nosso sermão aqui. O primeiro tópico é o seguinte: voltar aos princípios e valores antes ensinado. A igreja pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Voltar aos princípios e valores antes ensinado. O que isso quer dizer? Se tratando da família cristã, a família cristã ela não precisa de remodelação no tocante ao seu relacionamento para com Deus. Ou seja, a forma da família se relacionar com Deus, ela é única, ela é imutável. Ou seja, nós não estamos aqui reunidos para trazer nada excêntrico, nada mirabolante, nada de novo para a igreja ou para as famílias aqui presentes. Porque tudo que a família precisa, tudo que a família necessita, a Bíblia Sagrada está aqui para ensinar.
toda a orientação, todos os valores, todos os princípios que norteiam a família no tocante ao seu relacionamento para com Deus, estão contidas na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender acerca do nosso comportamento de amar a Deus, de ser fiel, de amar ao próximo, de ter gratidão, de andar em santidade, de adoração, respeito aos pais, respeito também aos filhos, amizades, obediência, ou seja, princípios e valores necessários para que o indivíduo, dentro do seu contexto familiar, ele possa cada dia se aproximar para com Deus. E isso a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta. Podemos também aqui mencionar acerca dos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais na fé, dos nossos avós, dos nossos tios, das nossas tias, Nós estamos aqui falando para pessoas que tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão. Outras não tiveram este privilégio de nascer em um lar cristão, mas com certeza algum familiar era cristão, falou do amor de Deus. E se não houvesse nenhum familiar próximo que pudesse fazer esta comunicação, com certeza Deus colocou alguém no caminho desta pessoa, do seu caminho, para apresentar a nossa fé, para apresentar o Senhor. E os nossos pais, ou pessoas que cruzaram o nosso caminho durante a nossa caminhada aqui na terra, com certeza falaram de Deus para cada um de nós. Citaram alguns exemplos para que pudéssemos seguir, para que pudéssemos trilhar o caminho do Senhor. Por que não dizer, essas pessoas, elas cavaram alicerces, cavaram poços, para que pudéssemos assim então beber da água desses poços. Como já foi mencionado aqui pela diaconisa Ângela, quando assim que Abraão ele veio falecer, os filisteus vieram e entulharam esses poços. Assim também é na nossa caminhada, assim também é na nossa vida, Os filisteus da vida, eles se apresentam no nosso caminho, tentam buscar descaracterizar a forma familiar criada por Deus. E é isso que nós temos visto na sociedade de hoje, Se tratando de Brasil, ideologias das mais diversas, tentando adentrar nos nossos lares, até mesmo nas nossas igrejas, com pensamentos, com filosofias, enfim, buscando descaracterizar o propósito original, a forma original que Deus ele determinou para as famílias. Por que não dizer, os filisteus da vida, eles buscam entulhar os nossos poços, tirar a subsistência espiritual, porque a água também fala de subsistência, é o bem mais precioso na terra, O ser humano pode ter joias, o ser humano pode ter ouro, o ser humano pode ter prata, pode ter pedras preciosas, mas ninguém sobrevive sem água, Sem comida você até consegue levar, mas sem água você não consegue sobreviver muito tempo. Então, água também fala de subsistência espiritual. Se tratando de relacionamento para com Deus, no tocante à família, nós podemos também dizer que as verdades bíblicas, elas não envelhecem nem caem em desuso. Princípios e valores bíblicos não envelhecem nem caem em desuso. Ou seja, a Bíblia, ela nos ensina que sexo antes do casamento é pecado. Era pecado antes, é pecado hoje e é pecado amanhã. A Bíblia diz que a infidelidade conjugal também é pecado. É pecado ontem, é pecado hoje e é pecado amanhã. A pedofilia também é pecado. E hoje há uma corrente de pensamento no Brasil para até defender pedófilos, para justificar esta prática tão horrível e tão condenada, não só pela Bíblia, mas também por todo aquele que tem um valor moral, toda aquela pessoa de bem, com certeza há de condenar esta prática tão terrível. Então, tudo aquilo que pode nortear a família em direção ao seu relacionamento
para com Deus está na Bíblia Sagrada. Segundo ponto que nós gostaríamos de abordar aqui, eu vou pedir para a diaconisa Ângela fazer menção e ler junto com a igreja. Diz assim: não precisamos criar, é tempo de desentulhar poços. Vocês podem repetir, igreja? É tempo de desentulhar poços. Pode ser mais forte no 3? 1, 2, 3. É tempo de desentulhar poços. É tempo de desentulhar poços. Aleluia. Ou seja, nós não precisamos, irmãos, criar o que já está criado. Nós não precisamos determinar o que já está determinado. Quando nós olhamos para Isaac aqui neste contexto, nós percebemos que ele não criou nenhum poço novo, ou seja, quando ele chegou, já haviam poços criados ou cavados pelo seu pai, estavam entulhados sim, né, e coube a ele fazer todo este processo de desentulhar esses poços, para assim alcançar as águas que estavam dentro desses poços. Então Isaac percebeu que aquilo que ele precisava, seu pai já havia deixado. Então, durante a nossa caminhada, nós temos, né, acumulado muitos conselhos, né, muitas palavras maravilhosas de pais, de avós, de amigos, de pessoas que nos amam, né, e que quando nos veem em algum momento a gente se distanciando do nosso relacionamento para com Deus e até mesmo se distanciando como família, essas pessoas, elas se apresentam como verdadeiros anjos, né, como enviados de Deus para nos fazer lembrar, né, dos princípios bíblicos, dos valores, dos pensamentos que Deus ele tem ao nosso respeito, né? Então Deus ele tem nos cercado de tudo isso. Então tudo o que Isaac precisava estava ali diante dele. Bastava ele desentulhar aqueles poços. Ou seja, tudo o que precisamos está na palavra de Deus. Ela nos dá orientação para tudo. Tudo que ouvimos dos casais, né, nessa noite, que estão aqui ministrando também justamente conosco, né, que nos antecederam, são orientações bíblicas, são orientações contidas na palavra de Deus, né? Basta nós nos atentarmos, recebermos esta palavra e aplicarmos sobre a nossa vida. E para isso nós temos uma referência muito interessante que a diaconisa Ângela vai fazer menção nesse momento. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Pode botar no data show também, se estiver funcionando. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Olha que interessante. Deus, irmãos, Deus ele tem nos dado a oportunidade de andar no caminho que Ele escolheu. Então Deus já tem falado com você, não hoje, mas Deus já tem falado com você desde que você se entende por gente. Deus tem falado com você, Deus tem direcionado palavras para você, Deus tem dado orientações para você, né? Basta você aplicar na sua vida, basta você aplicar essas orientações na sua família. Tudo é uma questão de escolha. E aqui neste capítulo, neste versículo aqui do livro de Jeremias, eu vou tomar a liberdade de repetir: assim diz o Senhor. Quem está dizendo aqui é o Senhor, não é o profeta, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, né? Basta nós olharmos para a nossa vida hoje, para a nossa família hoje, e pensar: será que eu estou na direção certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou querendo fazer com que a coisa dê certo? Será que eu estou me esforçando para que dê certo? Né? É muito simples nós encontrarmos um culpado, nós colocarmos a culpa na esposa, ou a esposa colocar a culpa no marido, os pais colocarem a culpa nos filhos, os filhos colocarem a culpa nos pais. Mas será que cada um está cumprindo o seu papel para que este projeto tão maravilhoso que é a família, ele possa dar certo? Então, podemos aprender que desentulhar poços significa
obedecer e temer a palavra de Deus. Obedecer e temer a palavra de Deus. É o que cada um de nós temos ouvido desde que nos entendemos por gente, desde que atingimos a nossa maturidade espiritual. Deus tem falado conosco de diversas formas, seja através de nossos pais, nossos avós, seja através da igreja do Senhor. Precisamos aplicar essas verdades em nosso relacionamento familiar. Este trabalho ele não pode se resumir apenas esta noite. Eu preciso pegar todo o conhecimento, toda a palavra que está aqui sendo ministrada, eu preciso aplicar no meu coração e fazer com que ela se torne realidade na minha vida familiar. E eu creio que é o desejo de cada família aqui representada nessa noite. Se é verdade isso, você pode glorificar a Deus. Cada integrante do núcleo familiar dando suporte ao outro. Cada integrante do núcleo familiar dando suporte ao outro. O esposo dando suporte à esposa ao esposo, os pais aos filhos, os filhos aos pais, e a bênção de Deus estará sobre a igreja. E o terceiro e último ponto, chegamos então ao terceiro e último ponto. Eu vou falar e depois vocês me ajudam a repetir. Mesmo achando águas vivas, a luta continua. Aprenderam? Então vamos lá. Mesmo achando águas vivas, a luta continua. Vamos repetir, pastor Ramon, mais uma vez? A gente, nos três. 1, 2, 3. Mesmo achando águas vivas, a luta continua. Isso, porque é um processo. A cada dia estamos vencendo uma batalha na nossa casa. A cada dia estamos vencendo uma batalha na nossa família. Há irmãs aqui que os esposos ainda não são evangélicos. E as irmãs estão já orando há muitos anos para que Deus salve o seu esposo. E nessa noite nós queremos profetizar que haverá salvação para o seu esposo. Há esposas aqui de maridos que ainda não conheceram a Jesus, não se renderam, até conhecem a Jesus, mas não se renderam a Jesus, não deixaram Jesus ser Senhor de suas vidas. Mas nós queremos profetizar que haverá salvação também para esposas. Há pais cristãos aqui nessa noite, que tem seus filhos ainda não evangélicos ou afastados por alguma razão, e também queremos profetizar que haverá salvação para os seus filhos, ou seja, haverá bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Sim, nessa noite estamos aqui para profetizar. Então, mesmo desentulhando poços, mesmo achando águas vivas, como Isaac aqui achou, ao desentulhar esses poços, a luta continua. Olha que interessante, Isaac desentulha esses poços, e quando ele ensaia a desfrutar da água cristalina, da água potável que estava sendo extraída ali daqueles poços, pessoas, inimigos, pessoas se colocam como opositores, tendo inveja de Isaac, e começam a dizer: não, esse poço é meu, não, esse poço não é seu, esse poço é meu, e começaram a querer reivindicar a propriedade daqueles poços. Mas Isaac, ele persevera. Se você fazer a leitura aqui de todo o capítulo 26, você verá que Isaac, ele vai perseverando diante da disputa dos pastores de Gerar, que se opõem ali à ação, à atitude de Isaac. Isaac, ele persevera. Essas águas significam água da comunhão, ou seja, persevere na comunhão com a sua família. Essas águas significam água da palavra, água do amor, água da fé. Dê à sua família também água esta noite. Leve essa água para você, mas também leve para a sua casa. Talvez um familiar seu, você queria que estivesse aqui, ele não está, mas tem água em você nessa noite, você vai levar também para a sua casa. Isaac perseverou. Então você também não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Parece jargão, mas não é jargão. Porque a gente que, dentro do ministério, pastor Esteu, conversando com pessoas, aconselhando pessoas, orando por pessoas, eu já ouvi de pessoas assim, eu já ouvi assim de uma mãe: eu não quero mais saber da minha filha.
Eu não quero mais saber da minha filha. Eu não quero mais saber do meu filho. Eu estou abrindo mão da minha filha. Eu estou abrindo mão do meu filho. Mas este não é o pensamento de Deus para a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: persevere, porque haverá salvação. Persevere, porque haverá livramento. E Deus, Ele tem contado com você. Deus tem contado comigo. E para fechar, não troque poços por cisternas. Podemos dizer? Podemos repetir no 3? 1, 2, 3? Não troque poços por cisternas. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Mas nós não queremos cisternas. E também não abriremos mão dos nossos poços. Porque os poços foi Deus que nos deu. E tem água viva, água cristalina para jorrar desses poços. Mas o papel de desentulhar esses poços é meu e é seu. E desde o início deste culto, nós estamos vendo aqui poços sendo desentulhados, pastor Esteu, missionária Valéria. O primeiro poço foi qual, diaconisa Ângela? Foi falado pelo... Eu vou inverter a ordem, vou seguir a ordem que estava aqui, tá bom? Família e lazer e saúde, pelo Humberto e a Fernanda. É o primeiro poço que a gente desentulhou hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia! O segundo poço? Família e educação, com o irmão Giovanni e a irmã Cláudia. O terceiro poço? Famílias e finanças e ofertório, com o irmão Carlos e a irmã Débora. E o quarto poço? Família e vida cristã conosco. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, é maravilhoso, é tudo perfeito quando fazemos segundo o querer de Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse grupo de família, ou esse ministério de família, que não tem medido esforços para trazer para nós palavra de sustentação das nossas famílias. Eu vou até inverter, porque o nosso tempo não é muito. Tem alguns pedidos aqui e eu vou fazer no final. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que a Valéria vai falar, realmente não sei. Por conta de... Às vezes eu deixo ela à vontade, como fico à vontade para falar do que Deus quer em nossas vidas. Eu costumo fazer uma junção daquilo que eu aprendi. Depois dos 60 anos, a gente tem que ter aprendido alguma coisa, quer na vida secular, quer na vida espiritual, quer na vida com Deus, comunhão para com Deus, porque nós sentimos e sabemos a razão da família, a importância da família, o que a família representa para nós. Eu venho de uma família de 6 irmãos, 7 comigo, família do interior, família da minha época, né, eram muitos filhos da minha idade. Hoje não se tem muito isso. E eu aprendi com a família a importância da união com a família. Eu até fiz algumas anotações aqui que o pastor Ramon até comentou, quando falou sobre a saúde, sobre o lazer, porque o sujeito doente também, ele não pode ter um relacionamento muito bom. Desentulhamos poços, como ele disse? Claro, precisamos entender, se eu preciso de tomar medicamentos, a Fernanda é enfermeira, futura médica, quero que ela faça geriatria para cuidar de mim, não sei se vai dar tempo, eu já estou com 62, vai passar muito tempo, mas você precisa tomar medicamentos, que tome medicamentos. Se você precisa passar por exame médico, que tome exame médico. Se você precisa se exercitar, eu sinto falta às vezes de não ter a habitualidade ou não ter não cultivar hábito de prestar ou de fazer exercício físico, que faz muito bem, queima glicose, queima colesterol, ajuda no seu desenvolvimento, porque o sujeito doente também, queridos, ele não pode ter um bom relacionamento. Não há como se ter um relacionamento, a pessoa que anda, né, preocupada em excesso. Coloque os seus pensamentos no Senhor, coloque as suas dificuldades diante de Deus, porque a sua família é importante para que você tenha comunhão para com Deus. Eu ouvi uma vez, há muito tempo, um filósofo
ouvi o professor falar de um filósofo muito importante. Pastor, nós somos crentes, não precisamos de filosofia. Não, irmão, nós precisamos. Sabe por quê? Os grandes filósofos conhecem a raiz da existência de Deus, diferente do que muitos podem pensar. Eu sei que alguns pensam, às vezes, diferente, mas eles conhecem. E eu aprendi. Meus pais não eram crentes, eu era garoto, pobre, muito pobre, de família grande, e eu escutei a primeira vez falar sobre Aristóteles, filósofo grego, que disse que a unidade da sociedade era a família. E eu aprendi aquilo. Eu tinha pouco mais de 10 anos, estou com mais de 60, você vê há quanto tempo, e depois Deus colocou no meu coração, a família é importante. Primeiro Deus, depois você, depois a sua família, aí vem a sua igreja. Alguém já falou aqui, família saudável, igreja saudável, família bem, igreja bem. É assim que tem que ser, irmão. Eu preciso de estar bem com a minha mulher, com os meus filhos. Não devemos ser iracundos, não devemos ser contenciosos, né? Devemos entender, alguém aqui falou, né? O jovem é jovem, nós precisamos entender o jovem, nós precisamos acalentar os jovens, nós precisamos ensinar os jovens, nós precisamos mostrar a ele a importância da família. Hoje está um pouco desordenado, mas nós somos crentes, nós não podemos fazer o que o mundo faz. O mundo terminou, não tem esse amor, não se tem amor, mas nós fomos forjados no amor, nós fomos alicerçados no amor de Deus. E eu vou ser breve, eu gostaria de ler uma passagem bíblica com os irmãos, que está no livro de Efésios, no capítulo de número 2, eu queria ler o versículo 19 e 20, o 21 e o 22, sabe por quê, queridos? Porque o que mais me entristece é ver uma família desencontrada, não é? Não sei se foi o Humberto que falou, alguém falou aqui, que o ensinamento bíblico era oral. Sabe como é que acontecia, irmãos? Eu não sei se vocês já viram isso, talvez alguns aqui ainda não tiveram essa condição de ser criado onde a luz artificial, quer dizer, a luz elétrica não se tem, e de noitinha, quando aquilo escurece, você vê a luz das estrelas é mais brilhante, o luar é mais bonito, você consegue enxergar mesmo sem luz. E me faz crer que os antigos sentavam à roda, né, do terreno, do terreiro, assim como eles diziam, sentava-se e os mais velhos ensinavam os mais novos. Até mesmo a própria Bíblia, ela foi transmitida de forma oral. Eu sei que os irmãos sabem, aqui todos nós somos, né, conhecedores da Bíblia, nós sabemos disso, mas irmãos, há quanto tempo, talvez você não senta com seu filho, talvez você não senta com a sua mulher, com os seus netos, e não senta e toma uma porção da Bíblia e profere, e fala, e mostra, e diz para os seus filhos. A correria é muito, os filhos estudam à noite, trabalham de dia, vai para lá, vem para cá, mas nós temos a responsabilidade, principalmente nós pais, de mostrar aos nossos filhos, ainda que eles relutem, mas seja firme com eles, ainda que nós casais, os inimigos, ou o inimigo possa vir querer separar, mas uma coisa é fato, tudo posso naquele que me fortalece, e a minha família é importante para mim, a minha casa é do Senhor, e é lá que Ele habita, e nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Eu vou ler esse versículo e não vou falar mais. Efésios capítulo 2, verso de número 19, ele diz assim, num momento em que nós fomos chamados por Deus, porque nós somos gentios. Não creio que aqui nós temos uma ascendência judaica, alguns poderão ter, outros não, mas o fato é que Ele
me escolheu. Ele escolheu a sua família para estar aqui nesse lugar. A sua família tem que estar aqui nesse lugar. Ah, pastor, mas por quê? Porque Ele escolheu você. O 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros. Um dia eu fui estrangeiro. Eu não conhecia Jesus. E quando estava começando, eu fui gratificado por ter homens de Deus que encontrava comigo e falava: eu vim aqui para orar para você, com você por 5, 10 minutos. Orava e ia embora. E eu olhava para aquele sujeito, hoje já com seus 80 e tantos anos, naquela época um pouco mais jovem, um pouco mais forte, e eu dizia: isso é amor, isso é algo que ultrapassa os limites da consciência humana. E ele passava onde eu trabalhava, orava por mim e ia embora. Será, querido, eu não conhecia Jesus, eu era outra pessoa. Se hoje eu estou aqui, será que a oração deste homem de amor não fez com que eu estivesse aqui hoje? Será apenas acaso? Não, irmão, porque nós somos a grande família de Deus. Eu não tenho relacionamento com Carlos genético, mas eu tenho uma coisa, que a centelha do Espírito Santo de Deus, que está dentro dele, está dentro de mim. E é assim que tem que ser, querido, a nossa família. Eu vou ler, Giovanni pediu para que eu não falasse muito, eu não vou falar não. O 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós somos da família de Deus, irmão. Por isso que Paulo escreve mesmo aos Efésios, aí vai mais lá na frente, capítulo 4, verso, eu vou até dizer com a hora vocês leem depois, a partir do verso de número 2, nós temos um único Deus, um só Senhor, uma única fé e um só batismo, e o Deus de todos os céus e da terra, Ele é conosco. Ele é comigo e com você. Nós somos uma grande família, irmão. E o 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Queridos irmãos, que bom nós termos esta família aqui. Às vezes tem um contratempo, sim, mas tudo para a honra, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aquele dia eu comi o bolo sozinho, mas fala, minha querida, ela é minha metade. O que eu falo, ela tem que concordar. O que ela fala, eu tenho que concordar, querido. Ou, ainda que não concorde, divide um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e dizer: é aqui que nós vamos, e é aqui que nós vamos. Acabou. Amém. Não há divergência, há uma conciliação. Amém. Pode falar. Vou falar amém? Sim, senhor, então. Isso. Amém, assim, sim, casa, senhor. Não, senhor. Eu quero falar apenas duas coisas. Tudo que foi falado aqui foi muito proveitoso, né? Passou um filme na minha mente, creio que na mente dos irmãos também. Eu estava ali me lembrando, né, a cada assunto que foi trazido aqui, e quando a proposta desse culto foi trazida até nós, eu até falei: o tempo vai ser pouco. Não foi, Giovanni? Não foi, Carlos? Então, como o pastor Ramon e a diaconisa Ângela falaram, eu creio que hoje tem o início uma nova fase nas nossas famílias, né? E nós não vamos abrir mais cisternas, nós vamos abrir poços. E eu creio que para o Ministério de Família, Carlos e Débora, a proposta que foi trazida aqui hoje tem que ser aprofundada. Os assuntos foram abordados rapidamente, mas eu creio que é de grande importância para nós que esses assuntos sejam abordados com um pouco mais de tempo, para que nós possamos aprender. Eu me lembrei de uma coisa que eu fazia com o Mateus quando ele era bem novinho, estava iniciando nos estudos.
Hoje ele já está prestes a se formar na faculdade. Ele ia para o jardim da infância, né, depois ali o CA, e eu sempre olhava a mochila dele, todos os dias. Eu arrumava a mochila junto com ele no dia anterior da aula, e quando ele chegava, aí eu olhava, mas ele não via que eu olhava, não. Depois eu ia arrumar junto com ele. Aí, às vezes eu via que tinha um lápis, uma borracha, e existia a professora tinha uma caixa, que quando o lápis e a borracha não era de ninguém, ia para aquela caixa. Aí a professora deixava os alunos levarem para casa. E aí, várias vezes, ele chegava lá com lápis diferente, eu botava o M em cada lápis de cor dele. Teve uma época que ele teve uma caixa com 36 M em cada cor do lápis. Então, e botava em cima, porque fazia a ponta embaixo, o M estava lá em cima. Então, eu sabia o material do meu filho, eu controlava. E eu falava para ele, essa borracha não é sua, esse lápis não é seu, mas a tia falou que pode. Aí tinha agendinha lá, eu mandava bilhetinho para a professora na agenda, né? Não sei, hoje deve ser por WhatsApp, né? Não, tem agenda? Ah, a Claudinha está falando que ainda tem. E aí a professora falava assim, não, mãe, mas está tudo bem. Para mim não está tudo bem, não. Não é do meu filho, ele não pode levar para casa. E eu mandava ele devolver. Coloca na caixa. Não é seu, é daquela caixa. E até hoje ele lembra disso, com 21 anos. De vez em quando ele lembra disso. Quando algum colega na faculdade pedir alguma coisa emprestada, ou alguém pede e não devolve, a mãe dele não deve ter ensinado ele a devolver. Então, irmãos, isso foi no início do culto, mas lembrei de outras coisas. Então, Carlos e Débora e todos os demais irmãos do Ministério de Família, eu creio que são assuntos importantes, assuntos do nosso cotidiano, que devem ser trazidos à igreja, devem ser mostrados que estão na Bíblia, para que possa ficar guardado. Porque nós, né, eu sou de meia idade, tem pessoas mais velhas que eu, temos os jovens. Nós, mais velhos, devemos ensinar. Os jovens devem estar dispostos a aprender. E os jovens têm que estar dispostos a dar continuidade a esses ensinamentos. E com muito mais vigor do que nós. Eu, com 51 anos, já estou começando já, né, a descer. Queridinho já está ali. Estamos descendo, querido. É verdade. Então, que os irmãos possam, né, cada um na sua idade, como foi falado aqui, que não se lembre, foi o Carlos que falou, né? Ah, não fica falando. Esse aqui tem mania de falar isso. Caiu direitinho a carapuça aqui. No meu tempo, na minha época... não, mas não fala mais isso não, que é feio. Aprendemos aqui hoje que isso é feio. Não devemos falar na minha época. Hoje é a minha época. Hoje é a sua época. Hoje é a época de você, irmão, e de você, irmã. A nossa época é hoje. Viva o hoje. Sabe, igreja? Viva o hoje. Hoje é hoje. Jesus pode voltar hoje. Não foi ontem, não. É hoje. Amanhã vai chegar. Temos aqui na Bíblia. Então, queridos, vamos tirar proveito. Vamos ficar ruminando essas palavras na nossa mente, no nosso coração. E vamos aguardar o próximo culto de família. Amém. Sim, senhor. Glória a Deus, viu? É assim. Irmãos, nós já estar terminando. Existe aqui um pedido de oração pela neta dessa pessoa que o cachorro mordeu o seu rosto. A criança é a Vitória Cristina, é isso? Ah, é? Foi? Caramba, é? Meu Deus. Vamos orar sim, então. Isso aí a gente não pode deixar de fazer. Pede aqui também, né, ter outro pedido de oração aqui. Nós vamos estar orando também pela nossa irmã Simone, esposa do presbítero Ismael. Vamos estar orando também no final. Queridos, e eu queria também pedir a você, domingo Santa Ceia do Senhor, o nosso grupo Jovem Nova Inspiração, eles fazem um almoço delícia, entendeu?
R$12, ou 10 ou 12, 12, né? Dá para 2 pessoas ter uma marmita daquela, sabe? O Giovanni come uma inteira, então tem que ser 2 para ele, então, né, Gil? Então, queridos, abençoa os nossos filhos, não é? Eles precisam disso. Queridos, para terminar, que eu não vou mais falar, eu queria, bota aí, Vitor, para mim. Vitinho, bota aí 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu queria deixar isso para nós, para que nós possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Está sem sinal? 1 Timóteo 5, 8. Isso serve para mim e para você, a palavra do Senhor. E não é texto fora de contexto, não, irmão. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Eu tenho responsabilidade com a minha família genética, mas eu tenho responsabilidade com você, que pertence à nossa família, à minha família. Eu amo a cada um de vocês. Sabe por quê? Porque nós temos um único Pai. E um sacrifício na cruz do Calvário foi para mim e para você. Que a nossa família receba a bênção dos céus nesta noite. E o que você veio buscar, você receba. Nós vamos louvar? Vamos? Depois? Posso orar? Eu vou também orar pela irmã Eliana. Fica de pé, querido. Vamos orar. A nossa irmã Eliane também está na sala vermelha do Hospital de Saracuruna. Vamos, eu mesmo vou tomar liberdade. Eu mesmo oro, eu vou orar. Soberano e eterno Pai, eis aí a sua filha, a irmã Eliane, Senhor, ali naquele hospital, ó Deus, na sala vermelha, a informação que chegou até nós, mas se tu quiser, Senhor, tu pode enviar um anjo ali agora, levar a bênção da cura para esta mulher. Senhor, ela te serve, ela te conhece, ela sabe da tua existência, e nós sabemos também do que tu és capaz, Senhor. Abençoa, Pai, sim, esta mulher ali, onde quer que ela esteja, essa menina, Senhor, que sofreu esse acidente com este animal. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes o que acontece conosco é permissão sua para que algo aconteça para nós e que nós venhamos a aprender alguma coisa. A Simone, Senhor, a sua filha que está ali sendo medicada, se tu quiseres também, Senhor, tu pode enviar o teu anjo e curar, levando a bênção da cura para aquela mulher, Senhor. Obrigado, Deus, pelo ministério de família da sua igreja, Pai. Continua a derramar as suas bênçãos na vida deste povo que está ansioso, Senhor, em fazer a tua obra, Pai. A família, algo importante para nós, Senhor, a unidade da célula, a célula que identifica, Senhor, a sociedade, Pai, e uma célula sadia. Certamente toda a sociedade será saudável, Pai. Receba o melhor de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Posso terminar? Mesmo assentado, faça assim com a sua mão, querido. Que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com cada um dos irmãos que aguarda a vida bendita do nosso Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Rendo-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o meu trono minha adoração.
e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater no meu. Rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Declare: te amo, te adoro, te mostro, pra te alegrar, te amo.